Boa noite a todos que aqui se encontram presentes e aqueles que nos acompanham pela TVC e pela Rede Amigo Espírita. Na palestra de hoje, a gente vem, e aí a espiritualidade trouxe uma mensagem de início bem propícia para o momento. A gente quer estudar Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, como muitos conhecemos, que não só no espiritismo, mas no cristianismo no geral, na religião católica, evangélica e demais religiões cristãs, tem uma importância fundamental para a divulgação do Evangelho do Cristo, para a divulgação da mensagem pura que Jesus nos trouxe ao vir para a Terra e mesmo depois de partir, nos deixou missionários como Paulo para nos explicar mais sobre sua mensagem e trazer novas visões, trazer novos significados, como também dar uma nova roupagem a todo o cristianismo de que foi proposto e que precisamos seguir, que precisamos entender. Então Paulo, por meio de suas cartas, que são as mensagens que encontramos lá na Bíblia, endereçadas a diversos povos, vem falar sobre o cristianismo puro de Jesus. E nós, nesta palestra em específico, cujo tema é o testemunho da consciência, pretendemos estudar sobre a consciência, sobre a autoconsciência, sobre o auto-melhoramento, a partir de diversas mensagens de Paulo, que estão presentes lá na Bíblia, fazendo um paralelo com o que o Espiritismo nos trouxe centenas de anos depois, e estudar de fato, voltados para o que Paulo nos deixou, e inspirados por estudos de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, como também por estudos do Dr. Alírio Cerqueira, em seu livro Paulo e o seu... me foge agora a memória o nome do livro, mas é Paulo e o seu significado para o Espiritismo, sua contribuição para o cristianismo, desculpe. Então, inspirados por Dr. Alírio Cerqueira e por Emmanuel, queremos estudar Paulo e queremos estudar a consciência, o poder da consciência, né? o testemunho da consciência, de acordo com ele. Mas antes disso, nós vamos retomar lá no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, e relembrar de forma bem rápida. O livro é, para quem conhece, né, é bem grande, tem muitas páginas, mas são páginas assim que dá para devorar em questões de dias, porque é um livro realmente muito interessante. Mas queremos fazer um resumão assim de quem é Paulo, né? E para que isso? Para relembrarmos, para quem já leu o livro, para conhecer, quem ainda não teve essa oportunidade única na vida de ler. E nós queremos entender, ao entender quem é Paulo, conseguir entender qual a importância dele ao lermos suas mensagens e ao estudarmos, baseados em suas mensagens, por exemplo, o tema de hoje, que é a consciência. Falar de Paulo, nós precisamos remontar antes mesmo que ele se chamava Paulo, quando ele se chamava Saulo. E Saulo era um doutor da lei que, de certo modo, tinha uma influência muito grande na sociedade. Como doutor da lei, muitos o respeitavam e iam em busca dele para resolver questões tanto políticas quanto até religiosas. E Saulo, ele defendia as leis de Moisés, porque ele entendia que as leis de Moisés eram as que deveriam ser seguidas por todos ali naquele momento. Então, qualquer um que fosse contra as leis de Moisés, para ele estava errado e que precisaria ser combatido. E o que acontece é que Saulo, naquele momento, ele ouve falar de um grupo de pessoas que estão divulgando uma mensagem referente a Jesus, que logo depois iriam se chamar os cristãos, e que era uma mensagem que diferia do que Moisés tinha deixado em suas leis. E Saulo se incomoda com aquilo. Afinal, as leis de Moisés deviam ser seguidas, mas tem um grupo que está divulgando algo que é diferente. E Saulo vai ao encontro de reuniões desse grupo para tomar satisfações e entender o que era aquilo. E ao chegar em uma dessas reuniões, ele encontra Estevão, um espírito já superior, um pouco mais superior, já conhecendo o cristianismo e divulgando a mensagem de Jesus. Estevão estava lá palestrando sobre Jesus, sobre o cristianismo, e Saulo passa, senta e escuta aquela preleção de Estevão.
O que acontece é que a mensagem que Estevão estava passando, a mensagem de Jesus, era uma mensagem muito clara, muito pura, que tocou o coração de Saulo, mas que o seu orgulho não permitiu que aceitasse. Afinal, não tinha nada a ver com as leis de Moisés que ele tanto ferrenhamente defendia. E ao final, ele questiona Estevão ainda na tribuna sobre questões que ele tinha levantado ali naquele momento. Estevão calmamente responde e não entra em seu nível de vibratório de que queria discutir, de que queria realmente se exaltar em relação àquilo. E Saulo fica incomodado, porque a mensagem tinha mexido com ele, mas ele não queria saber daquilo, e ele passa, a partir daquele momento, a perseguir os cristãos, a perseguir o cristianismo. Então Saulo, naquele momento, foi o primeiro perseguidor do cristianismo redivivo, do novo cristianismo que estava sendo divulgado naquele momento. E o que acontece é que com essa perseguição acaba que Estevão é preso e é levado à execução. E em seu leito de morte, Estevão fala, ao contrário do que muitos pensam que ele teria raiva de Saulo, o que Estevão diz é que Saulo é uma pessoa boa, porque ele está defendendo as leis de Moisés até o fim. E Estevão dá um anúncio do que viria, já tendo uma clareza de espírito que poucos tinham naquele momento, ou que teriam naquele momento, porque ele estava defendendo aquele que o perseguiu, que o levou à prisão e o estava levando à morte. E Estevão fala que Saulo, quando conhecesse a Jesus, iria servi-lo com o mesmo fervor, porque ele entende que Saulo era uma pessoa boa. Ele apenas tinha ideias equivocadas e estava tentando impor aquelas ideias quando já não mais cabia naquela sociedade, para aquele grupo que tinha tido contato com a mensagem do Evangelho, já não cabia mais aquelas leis de Moisés, mas Saulo queria pressionar aquilo. Só que Estevão entendia que quando ele fosse tocado por Jesus, quando ele conhecesse a mensagem do cristianismo, aí sim, Saulo defenderia Jesus até o fim, como ele estava fazendo com Moisés. E acontece que Saulo fica bem chateado com aquilo, porque ele queria ser odiado, ele queria ser temido, mas na verdade Estevão morre sem odiar Paulo, e muito pelo contrário, defendendo e dando esse anúncio de que seria diferente mais adiante. E aí Saulo continua com sua perseguição ao cristianismo, e em certo momento, ao ir para Damasco, e aí percebam que a gente está dando um resumo da história, tá? Então a gente está pulando, diversas partes são extremamente importantes, mas para o entendimento do que a gente vai estudar hoje, essas são as partes que a gente precisa de fato relembrar. Então Saulo, na estrada de Damasco, indo continuar com seu trabalho de perseguição ao Evangelho, Saulo tem um encontro que, segundo o Dr. Alírio, é um encontro terapêutico. Ele encontra a Jesus. Jesus vem ao seu encontro em espírito, porque Jesus já não estava mais encarnado naquele momento, e Saulo, de joelhos, recebendo aquela figura ilustre, com todo o seu magnetismo que só Jesus tem. E imaginem, né, qual a sensação de Saulo naquele momento em encontrar um espírito da magnitude de Jesus. Saulo, como o Dr. Alírio diz, tem esse encontro terapêutico, e Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ao narrar esse fato, ele diz que desde o primeiro encontro com Estevão, lembra que a gente comentou, né, Saulo ficou mexido com aquelas palavras que Estevão estava ali ensinando e divulgando, e Emmanuel diz que desde aquele primeiro encontro, forças profundas compeliam a Saulo a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. Então Emmanuel nos fala que forças profundas levavam a Saulo a cada momento a estar refletindo sobre a mensagem de Jesus. Embora o seu orgulho ainda não queria aceitar aquilo, mas ele já vinha se transformando interiormente, pouco a pouco, embora não percebesse. E aí Emmanuel diz, o Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Então o Cristo vinha chamando a Saulo por todos os meios, em todas as circunstâncias desde então, mas ele ainda continuava no equívoco e continuava o seu trabalho de perseguição. Até que aquele momento chave, em que o Cristo aparece para Saulo, ali na estrada de Damasco, e Saulo, comovido
como num relance, ele percebe tudo isso. E ele percebe que ele estava equivocado, porque ele vinha de uma crença, ele vinha de uma sociedade com valores distintos. E ele, naquele momento, percebe que a mensagem do Cristo é a verdadeira mensagem. E que ele precisa trabalhar para aquilo, porque ele precisa tanto se redimir, quanto também divulgar a mensagem do Cristo. E naquele momento ele se converte ao amor de Jesus e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Dr. Alírio Cerqueira vem nos dizer e nos chamar a atenção que é importante perceber que Saulo em nenhum momento pergunta: Senhor, será que eu dou conta? Ou Senhor, será que essa é a minha missão mesmo? Será que eu não estou sonhando? Será que eu não estou delirando? Não. Ele simplesmente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Saulo naquele momento se coloca à disposição de Jesus, porque ele sabe que precisava e tinha um trabalho ali a ser feito. E aí o Dr. Alírio vem nos lembrar que nós também trazemos essa nobreza e essa lealdade de trabalhar para Jesus, de trabalhar no cristianismo, seja trabalhar na divulgação, seja trabalhar em prol do outro, nós também trazemos isso dentro de nós. O problema é que a gente fica se perguntando: será que é isso mesmo? Será que eu dou conta? Será que eu posso? Será que eu tenho tempo? E fica arranjando desculpas esfarrapadas para que a gente não comece de fato o trabalho que nos é próprio. E é um trabalho que está lá esperando por nós e apenas sendo adiado porque nós mesmos queremos adiar. Então falta-nos isso, falta-nos despertar para essa realidade da vida e escutar Jesus nos chamando e nós olharmos para Ele e perguntarmos: Senhor, o que queres que eu faça? Porque essa pergunta, essa resposta, na verdade, a resposta a essa pergunta já encontra-se dentro de nós. Falta só que a gente descubra e relembre e entre realmente a assumir essa missão de que temos que assumir para realmente trabalhar para o cristianismo, trabalhar para Jesus, porque temos isso latente dentro de nós. Então falta a gente se perguntar: o que é que eu estou fazendo para o movimento espírita? O que é que eu estou fazendo em prol do outro? O que é que eu estou fazendo para melhorar o que convive comigo? Ou o que eu estou fazendo para me melhorar? Porque a partir do auto-melhoramento, como a gente vai ver um pouco mais adiante, é que a gente consegue realmente evoluir e consegue, consequentemente, ajudar mais o outro, consegue, consequentemente, trabalhar mais para Jesus. Então, lembrando palavras de Paulo, quando ele dizia: tudo nos é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, a gente tem que trazer para a nossa realidade e pensar: tudo me é lícito ficar em casa e não trabalhar para o cristianismo, me é lícito não querer estudar, me é lícito não querer me avaliar, mas será que isso nos convém? Será que é isto que temos que fazer? E aí temos que tomar o exemplo de Saulo, que a partir daquele encontro com Jesus, a partir dessa conversão, passa-se a se chamar Paulo, porque agora ele é um novo homem, tem uma nova missão em sua vida e abandona aquela vida do doutor da lei, de defesa estritamente das leis de Moisés, para defender e para divulgar a palavra do Cristo. Paulo, que nasce novamente naquele momento, no sentido não físico, mas no sentido moral, Paulo passa a divulgar o cristianismo e deixa de sua categoria de perseguidor para sua categoria de divulgador, de missionário de Jesus. E Paulo, naquele momento, a partir daquele momento, passa não só a divulgar a palavra do Cristo, mas a contribuir para a abertura de diversas igrejas, para a difusão do Evangelho. E em certo momento chega o ponto que ele já tem tantas igrejas abertas e necessitando e pedindo a sua ajuda, que Paulo já não consegue mais dar apoio pessoalmente a cada igreja. E isso perturba. Afinal, lembremos que não tinha avião, não tinha celular, não tinha carro sequer naquela época, mas diversas igrejas em diversas cidades diferentes solicitavam a sua ajuda e ele queria estar em cada uma para resolver pessoalmente aqueles problemas. E em um certo momento, quando ele pedindo a Jesus orientação em prece, Jesus aparece novamente para ele e eu aconselho a passar a escrever epístolas, escrever cartas que iriam descrever o que ele queria passar, mas ele não iria apenas dizer pessoalmente, ele simplesmente mandaria aquelas epístolas, aquelas cartas. E é daí que nascem as epístolas, a ideia das epístolas escritas por Paulo, como a gente encontra, por exemplo, a compilação delas na Bíblia. Então Jesus, naquele momento, percebe que quando Paulo escreve essas epístolas, e mais à frente, Emmanuel vem nos dizer que essas epístolas são escritas
através também da mediunidade de Paulo, com o auxílio do espírito de Estevão, que já estava desencarnado naquele momento, e que servia de intermédio entre Jesus e Paulo. Então as epístolas têm uma forte influência de Jesus, do cristianismo de fato, ali. Então, quando estudamos as mensagens de Paulo, que estão na Bíblia, e que Emmanuel, de forma muito sagaz, traz na coleção Fonte Viva, em diversos capítulos, estamos estudando também o Evangelho do Cristo. É também uma extensão do cristianismo, tal como Jesus nos passou. Então, o Dr. Alírio Cerqueira vem nos lembrar também de que Jesus não precisava de Saulo naquele momento, quando ele apareceu para ele e fez, e influenciou essa conversão. Jesus não precisava dele, afinal o cristianismo já estava sendo divulgado, mas Jesus recorre a Saulo naquele momento porque Saulo precisava de ajuda. Saulo precisava servir ao Senhor para poder se melhorar, para poder evoluir. De forma semelhante, segundo o Dr. Alírio, Jesus não precisa da gente. Tem até um ditado popular que diz, Deus sem mim continua, Deus sem mim continua sendo Deus, e eu sem Deus sou quem? É justamente isso, nós não precisamos de Jesus, não precisa da gente, mas nós é que precisamos dele. E nós precisamos servi-lo, nós precisamos trabalhar para ele. E com sua misericórdia infinita, o que Jesus faz é nos dar essa possibilidade de trabalhar, de nos empenharmos, de utilizarmos a sua mensagem, de utilizarmos as leis de Deus que ele nos trouxe e nos relembra, para que possamos divulgar, para que possamos colocar em prática. É o cristianismo que ele nos trouxe que nos move a sermos pessoas melhores. Então Jesus não precisava de Saulo, mas mesmo assim ele recorre a Saulo. E nós podemos fazer esse paralelo e pensar, Jesus espera de nós, mas se a gente não faz, quem está perdendo unicamente somos nós, não é ele. Porque ele apenas continua com sua mensagem sendo divulgada, ele continua sendo Jesus, o cristianismo continua sendo cristianismo. Nós é que estamos perdendo. Então vamos sair dessa posição de que eu trabalho para uma certa religião, para uma certa doutrina, e eu estou fazendo um favor ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, vamos nos inspirar em Saulo, em Paulo, e perceber que o que a gente precisa fazer é deixar de lado o passado, que talvez de muitos erros, muitos equívocos que temos, e deixar de nos desculpar, deixar de criar desculpas e passar de fato a trabalhar, porque é o trabalho que dignifica o homem, é o trabalho que nos faz nos modificar, que nos faz ter realmente uma nova bagagem daquela que já trazemos. Então as epístolas foram uma forma de Paulo, a partir da ideia, da influência de Jesus, de deixar realmente gravado para a posterioridade, e graças a Deus temos isso hoje em dia, para termos mais uma fonte de estudo do Evangelho de Jesus. E Emmanuel diz que Jesus fala a Paulo naquele momento que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, E aí tira um pouco daquele materialismo que nós temos, porque a gente acha que tem que estar ali para poder o negócio valer, E Jesus diz, não, o valor da tarefa não é porque Paulo estaria lá, mas sim o conteúdo espiritual do verbo, a exemplificação e a vida que Paulo colocasse ali naquelas cartas. E isso também nós podemos trazer para as nossas vidas. O valor de nossa tarefa, seja ela qual for, não está exatamente de estarmos apenas de corpo presente, mas com a mente em outro canto. Ou estarmos apenas falando, mas não vivenciando de fato o que falamos. O valor da nossa tarefa no cristianismo, o valor da nossa tarefa para Jesus, está no exemplo que damos, está na vivência que temos daquela mensagem, e está no poder, no conteúdo espiritual que colocamos naquela palavra, realmente naquele verbo, na boa intenção que temos ao trabalhar para Jesus. Então, este era Paulo, um ex-perseguidor do cristianismo que se converte e torna-se o grande missionário de Jesus para difundir o cristianismo. E agora, trazendo um pouco sobre as mensagens de Paulo sobre consciência, nós podemos dizer que Paulo tinha toda a propriedade de falar sobre autoconsciência, de falar sobre automelhoramento. Afinal, quem não mais do que ele, que perseguia o cristianismo, que perseguia os cristãos,
e se converte e faz um trabalho brilhante mais à frente, quem não ele para falar sobre melhoramento, sobre mudança de vida, sobre sair de uma sintonia extremamente baixa, em que ele se sintonizava com espíritos que eram contra ali aquela mensagem de amor de Jesus, e vai até lá no alto a ponto de conseguir encontrar Jesus, receber sua mensagem e escrever epístolas lindas sobre a mensagem pura do cristianismo, tal qual são as epístolas de Paulo. Então é nesse contexto que Emmanuel traz, como dissemos, diversas mensagens de Paulo na fonte viva. Uma delas no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 119, Emmanuel nos traz a seguinte passagem que Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então, Emmanuel vem trazer justamente um capítulo do Caminho, Verdade e Vida, analisando esta passagem, quando Paulo nos dizia, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Ele falava ali de consciência. E Emmanuel começa o capítulo falando que nós temos diversas glórias passageiras na Terra, né? Diversas vitórias passageiras na Terra. A primeira, por exemplo, seriam as glórias sangrentas que temos na luta homicida. Glórias que, por exemplo, em guerras tem um vitorioso, mas aquela vitória é apenas passageira, é uma vitória terrestre, é uma vitória simplesmente material. E Emmanuel vai citando, temos a glória da avareza nos cofres, temos a glória da vaidade nos prazeres mentirosos, temos a glória de igrejas que vêm com suas pompas e sua discriminação tentar converter cristãos, tentar converter pessoas àquela religião. Não todas as religiões, obviamente, mas certas religiões que acabam deturpando a mensagem do Cristo. Então temos essas glórias que são difundidas e são divulgadas, e que a gente, sem querer, o mundo nos pressiona a seguir atrás, de correr atrás disso. E Emmanuel veio dizer, isso são apenas glórias passageiras. Não estamos dizendo que fazer tal ou tal atividade é ruim, mas se nós não carregamos com esse conteúdo espiritual, se nós não carregamos com a boa intenção, não carregamos com a intenção de fato de nos modificar e nos melhorar, são simplesmente vitórias passageiras, que não são de fato a nossa verdadeira glória, como Paulo falava. Então Emmanuel vem dizer o seguinte, que a glória do cristão ela é diferente, que ele diz que num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e mais difícil. Então Emmanuel vem nos lembrar que num plano onde tem glórias fáceis, a terra, por exemplo, onde as vitórias são muito fáceis, e a gente pode até achar que não, mas quando a gente olha para trás, quando a gente era mais novo, uma glória que a gente tinha era o quê? Passar de ano na escola. Depois passar no vestibular, depois conseguir se formar, conseguir um bom emprego, melhorar no emprego, se casar, ter uma boa casa e por aí vai. Mas são glórias terrestres, são glórias passageiras, são coisas que nos trazem alegria, que nós de fato temos que correr atrás para sermos cada vez melhores, para termos novas oportunidades e tal, mas não são glórias de fato cristãs, se não carregarmos, como já falávamos, com esse conteúdo espiritual de que cada vitória deve e pode ser carregada, de ter um propósito espiritual e de automelhoramento por trás de cada uma dessas vitórias. Porque é muito fácil a vaidade surgir daí, é muito fácil o orgulho surgir daí, seja qual for essa vitória, porque nós ainda, espíritos imperfeitos que somos, ainda não conseguimos digerir de que tudo que temos, tudo que ganhamos aqui na Terra é simplesmente passageiro. Mas quando partimos deste planeta, o que levamos são as glórias cristãs. São as glórias que temos em nossa existência e que alimentam e enriquecem o nosso espírito, e não o nosso corpo, e não o material. Então Emmanuel vem dizer que aqui na Terra campeiam todas essas glórias fáceis, mas a verdadeira glória do cristão, a verdadeira vitória cristã, ela é muito mais profunda e ela é muito mais difícil.
E isso nos remete, por exemplo, a uma mensagem de Joana de Ângeles no Vida Feliz, quando ela vem dizer que pensa-se que só porque se está trabalhando para o bem, não se enfrentariam obstáculos. E ela diz, é puro engano. Porque não é porque a gente está trabalhando para o bem que simplesmente vai se abrir um caminho de rosas e a partir daí tudo será fácil. Muito pelo contrário, porque se a gente precisa dessa vitória cristã, se a gente precisa dessa glória cristã e a gente corre atrás, seja fazendo bem, divulgando o Evangelho e diversas atividades e oportunidades que temos no dia a dia, então não é um caminho fácil. Como Emmanuel diz, é profundo e muito mais difícil. Só que aí o que precisamos é não desanimar. E Emmanuel diz justamente o seguinte, que a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. Então é quase sempre quando alguém está triunfando no sentido terrestre, passageiro, na verdade a glória cristã presente ali é quase sempre no sentido inverso. O que ele quer dizer com isso é que é difícil explicar à sociedade materialista quais são essas glórias que buscamos. Porque é difícil explicar a alguém que não é religioso ou que não entende o que fazemos, não entende a mensagem de Jesus, porque depois de uma quarta-feira de trabalho, nós viemos aqui estudar sobre o Evangelho. Passamos 1 hora, 2 horas aqui estudando sobre o Evangelho. Porque durante o fim de semana, quando todos estão nas festas ou descansando em casa, nós estamos dentro do centro espírita, dentro das igrejas, nos grupos de juventude, nos hospitais, trabalhando em prol do outro. Não é fácil explicar isso à sociedade, só que o melhor é que nós não precisamos. Porque, como Paulo já dizia, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. É interno, não é para o outro. Não precisamos, de fato, explicar ao outro, porque não devemos ao outro essas explicações. E é por isso que Emmanuel diz que a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre um sentido inverso do que a sociedade acha que seria uma vitória. E aí lembremos de Jesus quando ele dizia que quem se eleva será rebaixado. Então é justamente nesse sentido que Emmanuel vem trazer essa mensagem. Ele diz que é o lado oculto. Em que raros conseguem vê-los com olhos mortais. Porque não são os olhos mortais que vão ver essas vitórias, mas sim são os olhos da alma. É quando a gente lança um olhar, baseando-se na mensagem do Cristo e nas leis de Deus, é que a gente vai entender o que cada um de nós buscamos no cristianismo, dentro das igrejas, dentro dos trabalhos de caridade. É a partir daí que nós vamos entender qual é a glória verdadeira que cada um de nós buscamos. E ele diz uma coisa que é extremamente acalentadora. Ele fala que essa glória é tão grande, mas tão grande, que o mundo não consegue nos dar e que o mundo não consegue nos subtrair. Então é uma glória que nós conseguimos através do nosso próprio esforço, que não é deste mundo. E Jesus já nos dizia, a felicidade não é deste mundo. E é justamente dessa felicidade que nós estamos falando, é justamente dessa vitória que estamos falando. Nós conseguimos, é de dentro para fora, ela nasce. Porque o mundo não consegue nos dar, nem o mundo consegue subtrair. Então, mesmo que ninguém nos entenda, mesmo que ninguém queira buscar entender a explicação que por acaso venhamos a dar sobre alguma atividade que estamos fazendo, ainda assim o mundo não consegue tirar essa inquietação que temos até conseguirmos vencer de fato naqueles ideais cristãos que nós temos em nossa existência. Então, como Emmanuel diz, essa glória é tão grande que o mundo não consegue nos dar, nem consegue nos subtrair. E ele termina dizendo, é o testemunho da consciência cristã. É o testemunho, a nossa consciência testemunhando ao nosso favor, ou testemunhando contra, quando precisamos, que nós vamos buscando meios de entender em que lugar do pódio nós estamos. Mas esse pódio não é competitivo, é cada um consigo mesmo. É a gente buscando cada vez mais estar num degrau acima. E é a consciência que vai nesse testemunho. Porque quem nos julga não são os outros, quem nos julga de fato somos nós mesmos. Então não vai existir um dia do julgamento final em que alguém vem e vai dizer, você está condenado por ter feito isso, isso e isso, ou você passou por isso e isso. Não. Cada um de nós, com a própria consciência, vai se julgando. Só que o problema, ou a grande razão disso tudo, é que a consciência
ela é incorruptível. Então a gente pode tentar esconder, a gente pode tentar dizer, ah, não, mas eu não quero pensar sobre isso. Só que ela está lá. Em algum momento ela passa a martelar e ela passa a nos mostrar, olha, você está errado, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso errado. Até que a gente se percebe que a gente está se condenando, que a gente está entrando num caminho de auto-obsessão, de auto-sabotagem, e a gente precisa sair disso e ir buscar essa glória. Então não é o mundo que nos dá essa vitória que buscamos, mas vem de dentro, porque é o testemunho da consciência, é o testemunho que cada um de nós carrega dentro de si. E Emmanuel finaliza o capítulo dizendo que é o Filho que naquele momento encontrou o Pai Eterno, com o coração e pelo esforço próprio. Então essa felicidade que nós temos e que nós buscamos e que não é deste mundo, é quando nós encontrarmos a Deus de fato, quando nós tivermos toda a nossa consciência limpa, entendendo que estamos trabalhando, que estamos vivendo de fato segundo as leis de Deus. E aí sim, nós estaremos prontos para dizer, eu sou glorioso de fato no sentido cristão e preciso cada vez mais trabalhar para auxiliar a Jesus. Mas aí, deixando um pouco de lado as mensagens de Paulo, vamos fazer um paralelo um pouco com o Livro dos Espíritos, porque a gente não pode falar sobre consciência num estudo sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, e não falar da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vem perguntar à espiritualidade onde estão escritas as leis de Deus. E aí Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, ele vem dizer que essa é uma das perguntas, uma das perguntas que podem ser classificadas como as mais interessantes do Livro dos Espíritos. E por quê? Porque há centenas de anos, filósofos, teólogos, discutem onde é que estão escritas as leis de Deus. Afinal, cada um quer estar certo e quer dizer, as leis de Deus estão no Alcorão, estão na Bíblia, estão em tal livro, em tal outro livro, e por aí vai. Mas aí cada um tem um sentido de quais são as leis de Deus, e daí surgem diversas discussões. E aí Kardec vem e pergunta, e a resposta dos espíritos superiores é tão direta e tão simples, que chega a admirar. Simplesmente eles respondem, estão na consciência, na consciência. Então é interessante perceber que as leis de Deus, que nós tanto buscamos conhecer, elas não estão nos livros, não está na Bíblia, ela não é perecível, ela não é passageira, ela não é restrita a apenas uma sociedade específica, ela não é tangível, ela está na consciência. Então a gente não pode dizer que não conhece, por exemplo, as leis de Deus, porque desde há muitas encarnações, quando fomos criados, nós temos as leis de Deus conosco. Nós não podemos dizer que desconhecemos tal lei, porque nós carregamos elas há muitas e muitas vidas, e nós temos elas lá à nossa disposição sempre que precisamos. O problema é que nós não conseguimos ainda acessá-las, mas porque nós não queremos ir à luta no sentido de auto-melhorar-se, de autoconhecer-se, até que a gente consiga de fato conhecer tudo que estamos, todas as leis, e conhecer tudo que estamos fazendo de errado ou que estamos faltando ali naquele momento. E é justamente por isso que Kardec vem perguntar ainda na mesma questão, quando ele diz assim, eu entendo que os homens carregam as leis de Deus consigo na consciência, então qual é a necessidade de que a lei seja revelada? Afinal, se cada um carrega, por que a lei de Deus tem que ser revelada? E a espiritualidade responde que é porque o homem esquecera e desprezara essa lei. Então Deus quis que ela fosse lembrada. Então está aí a importância de termos tantos missionários da luz, tal como Jesus, que vêm à Terra para lembrar-nos sobre essa lei. Está aí a importância de estudarmos o Evangelho, está aí a importância de lermos, por exemplo, sobre Paulo. Porque por mais que tenhamos essa lei em nossa consciência, nós não lembramos, nós desprezamos ela, porque queremos, porque nos levamos a este ponto ao longo das encarnações, e precisamos neste momento, como cristãos, começar a tirar esse véu que cobre essas leis, essa consciência, que ainda está meio nublada, e começar a ver realmente, transpor esta nuvem de dúvidas, essa nuvem de erros, e ver exatamente o que está ali. Esta é a nossa missão maior conosco mesmo. Este é o nosso compromisso que temos que assumir conosco.
É ver realmente essa consciência que carregamos e entender o que é que está ali escrito e o que é que nós temos que seguir de fato para sermos verdadeiros cristãos. Então, na questão 622, Kardec pergunta, então, se existem homens que que têm essa missão de divulgar essa lei de Deus. E os Espíritos dizem, sim, sem dúvida. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Em todos os tempos. Então não é desde o cristianismo para cá, não é desde Chico Xavier para cá, não é desde Kardec para cá, não. É em todos os tempos, antes de Jesus, depois de Jesus, atualmente, temos pessoas, homens, com essa missão de vir divulgar a mensagem do Cristo. E eles dizem, são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então são espíritos superiores, tal como Jesus, que encarnam com este fim de fazer progredir a humanidade. E aí na questão 625, quando Kardec pergunta quem é o nosso modelo e guia, a espiritualidade responde, vede Jesus. Então é aí que percebemos como o cristianismo é de fato, e aí Kardec vem dizer isso depois no comentário da questão da resposta a 625, que a palavra de Jesus, a sua mensagem, a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, quando Paulo escrevia sobre o cristianismo puro de Jesus, ele escrevia sobre a lei de Deus, ele escrevia sobre essas leis que temos em nossa consciência. Então, quando ele nos dizia que a nossa glória é esta, é o testemunho da nossa consciência, ele entendia que a nossa glória era quando nós pegamos as nossas atitudes, confrontamos com a lei de Deus e dali o que sai. Se sai condenação, se sai algo bom, e é daí que nós temos realmente que buscar a consciência tranquila, de entender o que é que ela está testemunhando contra ou a favor de nós. Então, voltando a Paulo, agora que entendemos o que são essas leis, que quando falamos de consciência, estamos de fato falando das leis de Deus que estão dentro de cada um de nós e que podem ser consultadas quando queremos. Paulo vem nos dizer, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, quando ele vem nos dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então Paulo vem pedir naquele momento aos romanos, e cabe a nós ainda hoje estudar sobre essas mensagens, ele vem dizer, não vos conformeis com este século. E aí cabe a nos perguntar, que século era este que Paulo estava falando? Será que ele estava falando do tempo de 100 anos ao qual ele vivia naquela época, que os romanos viviam? Não. Dr. Alírio Cerqueira vem dizer que o século que Paulo falava e que ele nos pede para não nos conformarmos é exatamente esse mundo materialista que ainda hoje se mantém no qual vivemos. Então, quando Paulo vem dizer não vos conformeis com este século, é justamente um pedido para que não nos conformemos com o mundo tal qual ele está, mas que possamos em si trabalhar para a melhoria deste mundo, trabalhar para que possamos melhorar aqueles que estão ao nosso redor. É não nos conformarmos com as coisas do jeito que estão. E ele ensina como é que a gente faz isso. Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a forma que nós temos de transformar aquilo que está ao nosso redor, de demonstrar que não nos conformamos com este século, com este mundo em que vivemos, é transformar a nossa mente. Então, antes de irmos à luta, de demonstrar exteriormente o que estamos fazendo, nós temos que nos transformar primeiro. Temos que nos voltar para dentro de cada um de nós e questionar a nossa consciência, qual é a glória que nós estamos recebendo neste momento. Será que o que é que a nossa consciência está testemunhando? Então, quando Paulo nos pedia, não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele explicava por que a gente precisa fazer isso, para que a gente possa experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus. E como é que a gente consegue isso? É a partir da autotransformação, a partir da autoconsciência. Porque cada vez que a gente tenta esconder o que é que a gente está fazendo, esconder do autoconhecimento, nós estamos nos afastando de Deus. Porque nós só nos aproximamos dele quando nos melhoramos, quando buscamos essa autoconsciência de entender o que estamos fazendo. E aí na questão 919,
na verdade, na questão um pouco antes, se eu não me engano, 917 ou 918, Kardec pergunta à espiritualidade qual o meio mais prático de se melhorar. E a espiritualidade responde: um velho sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então essa máxima, conhece-te a ti mesmo, segundo a espiritualidade, a forma mais prática que temos de nos melhorar. Então é buscando essa autoconsciência que podemos nos melhorar. E aí, na questão dos 919, Kardec vem dizer uma coisa que é extremamente racional. E ele, como um pedagogo, vem nos trazer de uma forma extremamente pedagógica um ensinamento e faz essa pergunta para que a espiritualidade responda de fato, para que a gente perceba como é que a gente vai fazer isso. Porque ele diz o seguinte: nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então é basicamente Kardec dizendo o seguinte: tá, agora eu sei que o meio mais prático de me melhorar é conhecendo-me a mim mesmo. Mas a dificuldade justamente é nisso. Como é que eu vou me conhecer a mim mesmo? É essa a dificuldade. E é isso que Kardec perguntou. Que meio eu consigo fazer isso, né? Que forma eu consigo me conhecer? E a resposta vem assinada. É uma das poucas respostas do Livro dos Espíritos que está assinada e diz quem é o Espírito que respondeu, que foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala o seguinte: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, Santo Agostinho vem contar uma experiência dele quando ele estava encarnado aqui na Terra. E ele dizia que a cada noite ele chegava em casa e perguntava à sua consciência, ou seja, nas palavras de Paulo, ele buscava o testemunho da consciência para saber o que é que ele tinha feito naquele dia e se tinha alguém que podia se queixar dele, ou seja, se tinha alguma coisa que ele fez de errado. E ele diz: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então veja que Santo Agostinho não diz: espere o Natal e pense sobre o que você fez naquele ano. Ou espere o ano novo e pense o que é que você vai melhorar no próximo ano. Ou espere o seu aniversário e pense o que foi que você fez com aquela idade que passou. Não, porque é muito tempo, é muita coisa que se acumula para que a gente possa se transformar, para que a gente possa perceber. E acaba que a gente passa a se concentrar nas coisas maiores, mas são as pequenas coisas que vão desgastando o dia a dia e que nós podemos corrigir muito mais rápido, porque são as pequenas coisas que têm pequenas correções e que a gente vai nos moldando a partir disso. Então ele pede a cada dia, chegue em casa e se pergunte: o que foi que eu fiz? Quem é que eu posso ajudar mais? Quem foi que eu magoei e eu preciso pedir perdão? Qual foi o erro que eu cometi e preciso corrigir no outro dia? E é a nossa consciência que vai dizer isso. Mas também não adianta a gente estar inventando desculpas e dizer: eu já começar assim, eu sei que eu fui ignorante com fulano, mas ele mereceu. Então eu não vou nem pensar sobre isso, eu vou pensar sobre o meu trabalho, que foi um dia extremamente bom naquele dia, eu vou pensar sobre isso e depois hoje foi tudo bem, eu não fiz nada não. Então não adianta ir por aí, porque na verdade é a gente tentando se auto-sabotar, mais uma vez. É buscar a consciência, quando a consciência acusa: você fez isso errado com fulano, você dizer: mas eu tenho essa desculpa, deixa isso para lá e eu sigo minha vida, pensando, olhando para o outro lado. Não adianta, porque como falávamos, a consciência é incorruptível. Então ela vai em algum momento de novo trazer isso à tona e dizer: isso aqui está errado, você precisa melhorar, porque é a lei de Deus sendo aplicada de fato em nossa existência. E aí, então, e o que Santo Agostinho fala, ele termina a mensagem dizendo: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então é o conhecimento de si mesmo que é essa chave para que a gente possa progredir. Ninguém pode progredir sem se conhecer, sem conhecer-se a si mesmo, sem conhecer essa mensagem, essas leis de Deus que estão em nossas existências, que estão dentro de cada um de nós. Então é conhecendo-se, é tendo essa autoconsciência que a gente consegue esse auto-melhoramento. Paulo, para ir finalizando a palestra, nós queríamos trazer
já que estamos falando de autoconsciência, um relato de Paulo sobre autoconsciência, sobre a sua autoconsciência. Ele não é um relato que ele fala sobre isso, mas é um relato que Emmanuel traz no livro Paulo e Estevão, e que demonstra claramente, que mostra Paulo como exemplo, que nós temos que tê-lo como exemplo, de como ele era autoconsciente de seus atos e dos seus defeitos e do que ele fazia, e ele questionava de fato a sua consciência. É uma mensagem linda que tem já perto do fim do livro, lá em Paulo e Estevão, quando Lucas fala a Paulo que ele vai escrever sobre como ele era amado e sobre como ele fez benefícios para os outros em nome de Jesus. Então Lucas disse que iria escrever todas as coisas boas que Paulo fez. E na verdade o que Paulo retruca é o seguinte: ele diz: não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Então ele começa já dizendo, não fale sobre nada bom, porque as pessoas iam começar a julgá-lo erroneamente, e achar que ele era perfeito, e achar que ele não tinha defeitos, e na verdade ele tinha essa autoconsciência de que apesar de todo o trabalho que ele tinha feito, apesar de tudo que ele fez após a sua conversão, ele tem um passado ali de erros, de equívocos, que ele precisava relembrar, porque ele precisava ainda ser humilde em torno de tudo aquilo que ele tinha feito. Então a primeira coisa que ele diz é: deves falar das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Ele não jogou fora todo o passado dele, mas também ele não usou aquilo como desculpa para não trabalhar para Jesus. Ele simplesmente tinha aquilo como apoio de saber que o débito dele ainda era muito maior já naquela existência e que precisava cada vez mais trabalhar com mais afinco ao Senhor. E ele continua dizendo: deves falar do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Então ele vem dizer: deves falar o favor que Jesus fez a mim. Como o Dr. Alírio fala, Jesus não precisava de Paulo, mas ele vai ao encontro de Paulo, ainda como Saulo, porque Saulo precisava de Jesus naquele momento. Então foi um favor que Jesus fez a Paulo naquele instante, ali na estrada de Damasco, e Paulo tem essa autoconsciência de dizer: fala, por favor, do favor que Jesus fez a mim na estrada de Damasco, mas não é para se vangloriar, para dizer: Jesus apareceu para mim. Ele vem explicar o porquê ele precisa que Lucas fale sobre aquilo. Ele vem dizer que é porque para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e esperem a misericórdia no momento justo. É para mostrar que, por mais errado que nós estejamos, no momento justo Jesus vai mandar a nossa salvação, vai mandar a nossa ajuda, porque nós merecemos isso, porque nós somos filhos de Deus e precisamos dessa ajuda, porque às vezes sem ela nós não conseguimos sair daquele caminho errado que estamos. Então é a luz que nos direciona para o caminho correto. E Paulo queria que Lucas falasse sobre o que aconteceu com ele, da mesma forma que Emmanuel depois vem falar no livro Paulo e Estevão, justamente para que nós percebamos e tomemos como Paulo como exemplo de entender que Jesus tem esse amor até por aqueles que o perseguem. E imagine por aqueles que coadunam com suas ideias e que trabalham para ele. E ele vem falar mais: citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições de farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Ou seja, ele pede a Lucas para narrar de todas as lutas e todos os obstáculos que eles enfrentaram, para que nós, cristãos do futuro, cristãos que iriam estudar sobre aquela mensagem, percebamos que o caminho não é fácil.
Como ele fala, não esperemos a redenção espiritual com o repouso falso do mundo. Não esperemos que as coisas sejam muito fáceis simplesmente quando a gente repousa. Mas sim, continuemos confiantes com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Então é entender que a estrada é difícil, que é preciso esses trabalhos ásperos, com sacrifícios para o nosso aperfeiçoamento, mas que ainda assim vale a pena, que ainda assim Jesus está e principalmente assim Jesus está ao nosso lado e está nos auxiliando. Então é ter mais uma vez Paulo como exemplo nesse sentido. E ele pede: falarás de nossos encontros com homens poderosos e cultos, de nossos serviços juntos dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho, no futuro, não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor. Então é entender que nos caminhos mais difíceis, Jesus está enviando os seus missionários da luz para nos auxiliar. Tem trabalhadores ao nosso lado, temos amigos ao nosso lado, mesmo que não percebamos, mesmo que não estejamos vendo, mas nós temos essa ajuda espiritual que está conosco todo momento. E então Paulo pede naquele momento que a gente não desista dessas situações mais difíceis, e sim que estejamos conscientes que esses mensageiros do Mestre estão nos assistindo. E aí ele vem, na segunda parte, pedir a Lucas que Lucas se cale sempre, porém, as considerações, os favores que eles têm recebido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Então Paulo, ainda assim, não só quer que Lucas fale dos obstáculos enfrentados, fale das lutas enfrentadas, mostrando que é possível receber a ajuda de Jesus e que recebemos essa ajuda, como também ele pede que Lucas se cale em relação aos benefícios que eles receberam, porque esses benefícios são para Jesus e são apenas só pertencem a Jesus, não pertencem a eles. E ele diz: foi Jesus quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Então percebam a autoconsciência que Paulo tinha naquele momento, e entender que tudo que ele tem é porque Jesus o forneceu, é porque Jesus naquele instante entregou a ele. Então nós temos que perceber o que é que Jesus faz por nós. Quantas vezes nós estamos em um alto grau de vitória, seja terrestre, passageira ou não, e nós não percebemos que na verdade tudo aquilo vem de Jesus. E que quando Paulo fala que os benefícios que recebemos só pertencem a Ele, é justamente por isso, porque é Jesus que é realmente detentor de todos esses benefícios, de todos esses aplausos, todas as congratulações que recebemos, porque a mensagem é dele, porque foi ele que nos deu os meios para que estejamos aqui, para que divulguemos a sua palavra. É ele que faz a palavra ser tão linda e que toque o nosso coração. É ele que nos faz nos emocionar ao ouvir uma passagem do Evangelho, ao estudar sobre o Evangelho. Então é Jesus que merece e é o único que pode, de fato, tomar como consciência esses benefícios que recebemos todos nós cristãos em nome dele e por causa dele. E Paulo vai além e fala: nada possuímos de nós mesmos, nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. É do Senhor, que é o Senhor que faz isso. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram ao Cristo. Os aplausos e as congratulações que recebemos são do Cristo, não são nossas. Os abraços que recebemos e os beijos por causa da divulgação do Evangelho, por causa de algum bem que fazemos ao próximo, são de Jesus, não são nossos. Então nós não podemos nos sentir orgulhosos, nós não podemos nos sentir vaidosos por causa disso, porque, tal como Paulo dizia, esses benefícios pertencem exclusivamente a Jesus.
E ele diz: nós, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Nós simplesmente pagamos as nossas dívidas. E mais, nós nos aproveitamos dos bens do Senhor para pagar as dívidas. Não são nem os nossos bens. Então, é essa ideia de que nós devemos a Jesus, porque há quantas vidas nós viemos deturpando a mensagem do cristianismo, ou viemos tentando fugir das leis de Deus e fazendo coisas contrárias a esta lei, e é justamente são esses débitos que agora nós tentamos resgatar e que nós tentamos de alguma forma pagar, inclusive sem juros. E ele termina dizendo que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Então, que nos baste essa convicção de entender que estamos pagando esses débitos, deixar de lado a vaidade, deixar de lado qualquer orgulho e passarmos realmente a querer nos melhorar, porque quando deixamos de lado o orgulho, conseguimos ver mais claramente os nossos erros que a consciência está apontando. E então é entender que o testemunho da consciência é que vai nos levar de fato para essa vitória cristã, para essa glória cristã. Sempre lembrando também da mensagem de Paulo de que já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Então que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar, para que possamos sermos exemplos do Evangelho aonde formos, e que os exemplos e que as pessoas que nos tomam como exemplo, sejam espíritos encarnados ou não, possam tomar ver em nós o que o cristianismo faz em nossas vidas e como os cristãos de fato somos beneficiados por Jesus. Que o Senhor nos abençoe.